E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bíblia na Verdade, um lugar para a gente falar de Bíblia, teologia, vida devocional, enfim, um lugar para a gente trocar ideias. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe para onde você vai depois da morte? E quando a sua vida aqui chegar ao fim, para onde você vai? Você já pensou nisso? Você já teve essa curiosidade? Esse é o assunto de hoje. Vamos lá? Bem, esses dias eu fui abordado por alguns amigos e me fizeram essa pergunta: tem realmente vida após a morte? Realmente existe vida depois que a gente deixar essa vida? Para onde a gente vai? O que acontece? Como é que essa coisa funciona, né? E eu achei um assunto bacana para a gente poder discutir aqui, para a gente poder conversar sobre esse assunto, tá? E já aproveitando, eu quero pedir a você que deixe aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que gosta de Bíblia, de falar de Bíblia, que gosta de teologia, que gosta de falar das coisas da palavra de Deus, compartilha. Seja você também um canal de bênção, tá certo? Bom, voltando aqui ao nosso assunto. Vida após a morte. Depois que a gente morre, o que acontece? Bom, partindo do pressuposto de que você é alguém que segue a Cristo, essa morte ela tem dois momentos muito importantes. O primeiro momento é o que a gente conhece aqui. Então, quer dizer, o seu corpo, ele deixou de viver, parou. Então você tem aí o seu espírito e a sua alma. Elas deixam o seu corpo, ok? E nesse momento, quando a sua alma, o seu espírito deixa o seu corpo ele volta para o seu ponto de partida. Ele volta para onde ele se originou. Ele volta ao pó da terra. O corpo, ele é corruptível. Ou seja, o corpo ele tem um começo, um meio e um fim. O corpo físico, ele não é eterno. A sua alma, seu espírito deixaram seu corpo, o seu corpo voltou ao pó, o seu corpo voltou às suas origens, porque assim está determinado desde os primeiros tempos criados por Deus. Ok, esse é o primeiro momento, tá? Um segundo momento na morte do cristão, na morte daquele que segue a Deus, na morte daquele que segue a Cristo, para onde essa alma e esse espírito vão. E é justamente aí que mora a dúvida de muita gente. É justamente aí que está a dúvida de muita gente. Bem, a sua alma e o seu espírito, eles vão a um lugar que antigamente chamava-se Seio de Abraão. Hoje, depois da morte e ressurreição de Cristo, é chamado de paraíso, ou como muitos chamam de o terceiro céu. Sua alma e o seu espírito vão para este lugar, um lugar com Jesus, um lugar perto de Jesus, um lugar ao lado de Jesus, um lugar perto do trono de Deus, o paraíso. Vocês se lembram na situação da crucificação, por exemplo? Um dos ladrões: olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino e tal. Aí Jesus diz para ele o seguinte: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje eu vou te levar para o terceiro céu. Bacana isso, né? Quer dizer, mas essa certeza, ela só existe para aquele que é selado por Cristo, para aquele que serve a Deus, para aquele que é de Jesus. Muitas pessoas
elas não têm a exata consciência do porquê elas seguem a Cristo, do porquê elas recebem Jesus como um único e suficiente Salvador. É assim que se faz. Você chega na igreja, olha, eu quero aceitar Jesus. Tá, mas você quer aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. O que Jesus tem para dar para você? Essa vida eterna. E é assim que funciona a dinâmica dessa vida eterna. Ou seja, você morreu, o seu corpo voltou à origem, o seu corpo que é pó volta ao pó, a sua alma, o seu espírito que é de Deus voltam para Deus. Vivendo na plenitude desse paraíso, esperando para que o grande dia da glória do Senhor se manifeste, né, que haja um julgamento, daí então virão outros tempos. Mas isso é uma história para um outro vídeo, tá? Agora, e os que não têm Jesus? Como é que funciona? Se aqueles que andam com Deus, se aqueles que andam com o Senhor, que tem Jesus como único e suficiente Salvador, se eles morrem e vão para um lugar chamado de paraíso, para o seio de Abraão, e aqueles que não têm Jesus? E aqueles que não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, para onde é que eles vão? Gente, aí é que o cinto aperta. Por quê? Esse paraíso, esse seio de Abraão, esse lugar com Jesus, perto de Jesus, ao lado do trono de Deus, esse lugar, ele não é um lugar de pessoas inconscientes. Não. Ele é um paraíso justamente porque lá a minha alma, o meu espírito terão consciência do que está acontecendo. Eu estou com Deus, eu estou com Cristo, eu estou salvo, eu estou liberto do perigo e do mal. Então ali há regozijo, alegria, felicidade. Mas por outro lado, se a minha alma e o meu espírito eles têm consciência, isso significa que aqueles que não têm Jesus, que não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, esses quando morrem, eles vão para um lugar que os gregos chamavam de Hades, um lugar dos mortos, onde a alma e o espírito dos mortos vão para esperar, para aguardar o grande dia do Senhor, quando haverá o julgamento, quando haverá a retribuição das suas obras. Esse lugar é um lugar de tormento, você sabe por quê? Esse lugar é um inferno, você sabe por quê? Porque todos lá estarão conscientes e vão saber e vão ter consciência, eles vão entender que estão afastados de Deus e que estão longe da salvação de Cristo Jesus. Daí o porquê deste lugar ser um lugar de tormento, ser um lugar de desolação. Bom, agora, sofrem e se angustiam justamente por esse motivo, porque têm consciência, porque estão conscientes. As pessoas na Idade Média, por exemplo, se imaginava o céu é céu porque é tudo muito bonito, é tudo muito branco, é tudo muito iluminado, tudo muito maravilhoso. Se imaginava que o inferno era inferno porque lá existia um diabo com um garfo, cutucando todo mundo, enchendo as paciências de todo mundo, havia fogo por todos os lados e era uma escuridão, era tudo escuro, enfim, era uma coisa muito feia. Agora, quando você consegue entender que aqueles que morreram com Jesus,
eles são levados, sua alma, seu espírito são levados até o paraíso, até o seio de Abraão, o que antigamente era chamado de seio de Abraão, o que no Antigo Testamento se chamava de seio de Abraão. Depois da morte de Cristo, então todos aqueles que em Cristo morrem, eles são imediatamente levados ao paraíso, levados ao terceiro céu, e lá aguardam um grande dia da manifestação da glória do Senhor. Só que lá não há mais choro, não há mais tristeza, não há mais agonia, lá há regozijo. A alma e o espírito estão conscientes e sabem que estão salvos, estão livres de condenação. Por outro lado, aqueles que morrem sem Jesus, que morrem afastados de Deus, eles também têm uma consciência, e é justamente essa consciência que os fazem sofrer, porque eles sabem que estão longe de Deus, que estão afastados de Deus. Espero aqui ter ajudado você a entender um pouco de escatologia. Esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que tenha sido aí uma bênção para você, tá bom? Deus te abençoe. E não se esqueça, se inscreve no canal. Você não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa aí o seu like, tá? Se você acha que alguém precisa ouvir essas palavras, precisa ter essa informação que você tem, então compartilha, tá bom? Seja você também usado por Deus, ok?